nome é Milene e esse é o Desconversas Literárias Socializando a Leitura. E hoje eu vou falar sobre a obra Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente, da autora Natália Borges Polesso. A Natália Polesso é uma autora gaúcha, ela nasceu em Bento Gonçalves em 1981. Ela também é uma estudiosa da área de letras, ela é doutora em teoria da literatura e esse daqui foi o primeiro livro que ela publicou. Esse daqui é uma coletânea de contos, foi lançado no ano de 2013. Depois disso, a Natália Polesso ainda publica outra coletânea de contos, publica um romance, alguns livros de poesia, mas focando nesse livro, a coisa que mais nos chama atenção logo de cara é esse título, que é um pouco mais extenso do que o comum, Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente. Então, um título bastante extenso, mas que já vai dar algumas pistas de como são esses contos, já vão falar de algumas características dos contos que compõem essa obra. Então, essa ideia de recortes e de fotografia é uma ideia que se relaciona muito ao conto enquanto gênero, porque é mesmo essa ideia de uma narrativa mais curta. Então a gente tem essa relação com a fotografia, que é um recorte de algum momento, que ainda que seja um recorte muito pequeno de um momento maior, é aquele recorte que de alguma forma vai impactar o leitor. Então é assim que se relaciona o título, e essa ideia de fotografia sem gente também vai remeter a outra característica desse livro, que é muitas vezes a presença de personagens sem nome. Como essa ideia de uma fotografia, de um recorte, muitas vezes o leitor ele não chega a ser situado sobre o nome dos personagens ou sobre a situação total, né? Ele só tem uma vaga ideia através daquele pequeno fragmento que é narrado. Então é assim que o título acaba falando muito sobre esse livro. Na apresentação do livro, a Natália Polesso ainda fala que ela tinha uma outra ideia de título, que era Balões, Amores e Outras Coisas Efêmeras, que também é um título que com essa questão do efêmero, também vai se relacionar com essa ideia de fragmentação, essa ideia de estar olhando mesmo só um fragmento daquela história. Uma característica bem presente nesses contos é uma escrita muito mais intimista. Esses contos eles são muito voltados para a ideia de um eu, né? Esses contos eles trazem questões muito individuais, muito psicológicas e, consequentemente, são contos com poucas ações, porque por conta desse olhar subjetivo que os personagens vão apresentar, muitas vezes a gente tem grandes fluxos de consciência, o que vai fazer com que a narrativa seja muito mais introspectiva, subjetiva e menos dinâmica, consequentemente. Todas essas características da narrativa voltada para um eu vão contribuir para que aqui a gente tenha uma prosa poética. A escrita da Natália Polesso muitas vezes apresenta essa característica da prosa poética, mas assim como o intimismo, isso é mais evidenciado, né, dentro desse livro. A prosa poética, então, seria essa ideia de uma narrativa mesmo, né, de uma prosa que tem traços da poesia, que tem ali algumas coisas que se relacionam com a poesia. É o caso, muitas vezes, de um ritmo, de fazer alguma rima, de trazer uma literação de algum som, como também é o caso do olhar mesmo dessa escrita, porque a ideia da poesia é sempre trazer, através do poeta, um olhar muito subjetivo que o poeta tem sobre um determinado objeto. Então, enquanto o romancista, enquanto a gente, de uma forma objetiva, olha para alguma coisa, o poeta vai olhar para isso de uma forma muito mais subjetiva, muito mais própria, de uma forma poética mesmo. Para exemplificar isso melhor, eu trouxe um poema do Rui Belo. O Rui Belo é um poeta português, ele também era um ensaísta, ele falava sobre a construção da poesia mesmo, mas eu escolhi trazer um poema que também é uma metapoesia, porque nesse poema ele vai falar sobre a construção do poema e justamente sobre esse olhar que o poeta tem. Então,
Esse poema se chama Algumas Proposições com Pássaros e Árvores, que o poeta remata com uma referência ao coração. Então, de novo, um título bastante extenso, assim como o da Natália Polessa. Então, esse poema diz: Os pássaros nascem na ponta das árvores. As árvores que eu vejo, em vez de fruto, dão pássaros. Os pássaros são o fruto mais vivo das árvores. Então depois tem mais alguns versos que eu não vou ler para não ficar tão extenso, mas em um dado momento eu lírico falo. Gostaria de dizer que os pássaros emanam das árvores, mas deixo essa forma de dizer ao romancista. É complicada e não se dá bem na poesia. Então, já nesse segundo verso, quando ele diz que as árvores que eu vejo, já traz essa questão do olhar mesmo do poeta, que é um olhar diferente do olhar que a gente tem, do olhar que o romancista tem. Então, todo esse poema ele vai falar sobre uma cena que é quando os pássaros eles voam e saem da ponta dos galhos da árvore. Só que o poeta ele vai enxergar isso de uma forma diferente. Então, tanto que ele diz que gostaria de dizer que os pássaros emanam das árvores, mas que vai deixar essa forma de dizer ao romancista. Então, é realmente essa diferença que se faz entre a prosa e a poesia, de que a poesia ela se preocupa em dizer aquilo de uma forma diferente, de uma forma poética, que não cabe à poesia, muitas vezes, falar de uma forma tão objetiva. Isso não é tão interessante, a gente deixa isso para outros gêneros, enquanto a poesia ela vai trazer mais essa questão da subjetividade, que é justamente o que vai estar presente em muitos desses contos da Natália Polessa, ainda que seja uma prosa, traz muito desses traços, assim como traz muito dessas situações absurdas que eu apresentei, mas que na verdade elas vão estar apontando para outras questões e vai ser isso que vai justamente interessar nesses contos. O primeiro conto que eu escolhi para comentar aqui se chama Eu Não Fumava. É um conto narrado em primeira pessoa. Ele não apresenta em nenhum momento o nome desse personagem narrador e acaba que é um conto que traz em primeira pessoa esse personagem narrador falando da trajetória dele ou dela, porque também não especifica o gênero, com as relações afetivas, a trajetória desse personagem com o amor, porque em algum momento ele narra que tinha uma relação com uma pessoa, mas que essa relação se desgasta e vai narrar de forma muito metafórica a forma como o amor simplesmente vai embora da vida dele. Então, é um conto que traz, através dessa primeira pessoa, traz muitas metáforas, traz muito essa questão de um olhar subjetivo. Inclusive, isso é dito de forma bastante pontual durante o conto, que esse personagem ele tem um olhar diferente sobre a vida e que isso, na verdade, é um impasse que ele tem com a parceira. Eu vou ler esse trecho que representa bem toda essa questão do olhar poético. Ela me perguntou se ainda havia alguma coisa entre nós. Eu respondi que havia apenas uma grande nuvem de fumaça e que era preciso abanar muito para que ela se dissipasse ou nos asfixiaríamos. Ela nunca me entendia. Ela nunca me entendeu. E me perguntou por que diabos eu usava tantas metáforas quando a simples e funcional objetividade resolveria tudo tão mais efetivamente. Eu pensei, mas só pensei, olhando grave para o rosto de menina que ela ainda tinha, que para mim as alegorias funcionavam tão melhor e tornavam a vida tão mais saborosa que jamais tinha me ocorrido usar a objetividade fora de questões burocráticas. Só metáforas poderiam dar conta da complexidade dos meus sentimentos. Nesse conto, a Natália Polessa constrói esse personagem que tem um olhar muito próprio em relação à vida. Até o título do conto, que é Eu Não Fumava, remete à mudança que o personagem tem na vida, porque ele começa a fumar compulsivamente, porque, segundo ele, a fumaça do cigarro consegue borrar a objetividade da vida, deixar tudo mais subjetivo. Então é realmente esse olhar muito próprio que o personagem tem, que vai ser revelado através de todas essas metáforas que vão ser feitas ao longo do conto.
Então esse conto, ele por conta dessa presença de metáforas, dessas figuras de linguagem, vai ser evidenciado esse olhar introspectivo, essa forma como o personagem expressa esses acontecimentos de uma forma muito individual. Consequentemente, esse conto ele vai se estabelecer muito mais ao nível de fluxo de consciência, em que o personagem está narrando sentimentos através dessas figuras de linguagem, e não com tantas ações. Então é um conto naturalmente menos dinâmico e mais voltado para si. Então, depois disso, o narrador traz mais alguma dessas situações que são mesmo situações metafóricas, né, que elas são impossíveis de acontecer na realidade, como eu já tinha dito, e eu vou ler algumas delas para a gente analisar. Eu já havia decidido, mas executar o ato foi um tanto mais complexo. Junto com aquela decisão e a partida dela, eu senti dessorar grande parte da minha humanidade, escorrer mesmo, pelos braços e pernas e atrás do pescoço, nos punhos e pelas pontas dos dedos, a humanidade como sangue, como suor, com meu apetite, minhas vontades, minha coragem, minha razão, pingava no solo e escorria entre os paralelepípedos. Então traz uma imagem, né, muito clara pra gente essa ideia de objetificar a humanidade como se ela fosse de fato alguma coisa e estivesse escorrendo. E essa imagem que traz e essa materialização da humanidade para alguma coisa concreta faz com que isso seja expresso de uma forma muito mais profunda e muito mais interessante do que seria simplesmente a personagem dizer que o amor foi embora e ela se sentiu menos humana. É muito mais simbólico pra gente dizer que a humanidade foi escorrendo do corpo dela, mesmo como algum objeto, como uma coisa que a gente pode ver de fato acontecer. Depois, mais em seguida na narrativa, esse narrador vai falar sobre quando o amor vai embora da vida dele, que no caso é representado por essa personagem que também não é nominada, né, que esse relacionamento termina, e é interessante a forma como o personagem ele não vai embora por uma porta ou qualquer coisa, ele se desmaterializa aos poucos. Então é de novo uma cena que poderia ter sido narrada de uma forma muito mais objetiva, assim como o Rui Belo disse naquela poesia, né, que poderia ter dito que os pássaros emanam das árvores. Nesse momento, o narrador poderia muito bem ter dito que a pessoa foi embora, que o relacionamento terminou, mas ele escolhe uma forma de representar isso que é muito mais simbólica e que é muito mais poética também, que remete a essa prosa poética. Depois ela sumiu, na cama mesmo, foi desaparecendo, o rosto ficando translúcido, os dedos perdendo a consistência de realidade, as cores fenecendo, a pele se apagando. Foi assim. Ela simplesmente se despersonificou, e como meu amor ficara sem casa, eu o abandonei ali, desprotegido e rejeitado. Então nesse trecho já dá para ver de novo essa imagem, né, da personagem se despersonificando, e o quanto é muito mais significativo dizer que foi desaparecendo, perdendo a consistência, que as cores foram fenecendo. Olha como essa linguagem ela é muito mais subjetiva e ela é muito mais interessante, talvez por algum ângulo, né? Ela se torne muito mais trabalhada do que uma linguagem mais objetiva. Partindo para o final do conto, que na verdade é um conto bastante curto, só tem 2 páginas, depois da personagem percorrer esse percurso todo com o amor, com a relação que ele tem por ter um afeto ou não por alguém, em um dado momento essa trajetória acaba e tem um final positivo, porque ele começa a realmente se abrir de novo para a possibilidade de um novo amor. Isso é notável na seguinte passagem do livro. Foi então que senti aquele solavanco dentro do peito, e outro, e mais um. Olhei meus braços de veias escondidas, estavam saltadas. Senti meus pés forçando um equilíbrio obrigado. Era tempo de metáforas, vermelhas e quentes. Um sol que rebenta no peito, romã madura que pende em galho franzino, ou, quem sabe, um amor. Esse finalzinho vai então relacionar a questão desse recomeço e de um amor, sempre relacionando o amor à metáfora, ao vermelho, ao quente, a todas essas coisas que impulsionam
e que vai mesmo dar esse aspecto de recomeço para esse personagem que narrou nesse conto toda uma trajetória, todos os conflitos que ele teve com a possibilidade ou não de uma vida afetiva, como se abrir de novo para o amor ou não. Então se tem esse final positivo, esse final aberto para um recomeço. O segundo conto que eu vou comentar aqui se chama O Homem Podre. É um conto narrado em terceira pessoa e, diferente do conto anterior, ele não vai ser tão introspectivo, não vai ser tão intimista, justamente porque essa narrativa em terceira pessoa, o narrador ele não vai nos dar acesso à forma como o personagem se sente, acaba sendo um conto muito mais objetivo, com muito mais ações, muito mais dinâmico. No entanto, é um conto que vai apresentar uma situação absurda, como aquelas que eu tinha comentado antes, uma situação que não aconteceria na realidade, que é impossível de acontecer na realidade, mas que dentro desse contexto vai funcionar como uma espécie de metáfora para se refletir, para pensar sobre outra questão. É como se fosse um símbolo de outra coisa que vai ser discutida. Então, eu vou ler o inicinho do conto, que seria o início mesmo. O Homem Podre. Levantou-se bem cedo o Sr. Antônio Carlos da Rocha, numa segunda-feira de março, e sentiu um cheiro violento e azedo. Olhou-se no espelho e notou que estava descorado e abatido. Porém, homem confiante que era, pensou que certamente melhoraria no decorrer do dia. Essa menção do cheiro violento e azedo é o que depois vai evoluir para a situação absurda que a Natália Polesso cria, que é que esse homem ele começa a cheirar muito mal e o corpo dele começa mesmo a apodrecer. Aos poucos, os membros dele vão se separando do corpo, o braço dele cai. Então é essa situação que a Natália Polesso constrói, que é absurda, que nos causa um incômodo, mas que vai apontar para outras questões no conto. Outra coisa importante sobre esse parágrafo lido é que o narrador ele se refere ao protagonista como Sr. Antônio Carlos da Rocha. Então essa ideia de trazer o nome completo do personagem para atestar uma espécie de uma posição social, uma relevância econômica, né, um poder econômico que esse personagem tem. Assim como esse senhor que se coloca na frente do nome dele também vai remeter a essa relevância social que ele tem. Ele é um empresário, ele depois dessa ação que eu acabei de ler, ele vai para a empresa, ele tem os funcionários, enfim. Então é um homem que tem uma posição social de prestígio. E não é a primeira vez que na literatura se usa essa ideia de colocar um nome completo como uma sugestão do poder econômico de um personagem. Se a gente for olhar o Carlos Drummond de Andrade, lá no poema Quadrilha, ele faz a mesma coisa, ele faz uma insinuação aí de um poder social através dessa ideia do nome completo. Então, apesar de ser muito conhecido, eu vou ler o poema Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. Para quem não conhece o Carlos Drummond de Andrade, é muito difícil não conhecer, mas é um poeta brasileiro que foi muito importante no modernismo. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pintos Fernandes, que não tinha entrada na história. Então, além desse poema trazer essa ideia de uma imprevisibilidade da vida, né, de separar em duas partes aquilo que se tem expectativa, para depois acontecer justamente o contrário, tem esse finalzinho com J. Pinto Fernandes, que fazem uma insinuação de que ele também tem alguma relevância social, que ele também tem uma posição econômica favorável. Então, com isso a gente vê que esse é um recurso que já se usou outras vezes, inclusive uma referência para Natália Borges Polesso. Para concluir, eu vou ler um trechinho que mostra mesmo como é que é a narrativa nesse momento em que o corpo do personagem está se desfazendo. Sr. Rocha, mudou o perfume?
disse a secretária com a face esverdeada de nojo. Antônio ficou envergonhado e então percebeu que a morrinha exalava dele. Saiu correndo. No caminho esbarrou na porta da sua sala e acabou perdendo um braço. O braço desprendera-se, causando nenhuma dor, apenas um desconforto, pois o cheiro daquele membro putrefato nauseou o andar inteiro. Antônio teve vergonha e escondeu o braço na gaveta. Não pôde assinar papéis à tarde. Nesse trecho a gente já vê a forma como a narrativa é quase cômica de tão absurda, né? Porque ele perde o braço e simplesmente coloca na gaveta e com isso não pode assinar os papéis, mas o dia dele corre depois quase normalmente, se não fosse um mau cheiro. Quando ele chega em casa, ainda a esposa nota que ele tá sem os braços e só repara, assim, mas não tem um grande alarde, o que vai apontar também para a relação que ele tem com a família, que é muito superficial e que é muito distante. Então o conto vai mesmo tratar dessas questões que eu falei, que é retratar essa situação absurda e que toma um sentido até meio cômico durante o conto, como um sintoma mesmo desses problemas que o personagem tem nas relações dele com o outro, esses valores que ele tem, que são valores deturpados. Então o conto faz mesmo essa relação com o corpo e com o que seria os princípios do personagem, que no caso ele não tem muitos. Então a análise foi essa. Espero que tenham gostado do livro, que leiam Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente. Então, obrigada a quem assistiu até aqui.